meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, dando prosseguimento ao estudo do profeta Daniel, nós precisamos apenas relembrar a nossa jornada. Iniciamos no capítulo 1, onde fala da história pessoal de Daniel. Antes disso, nós não temos notícia desse personagem. Mas a partir do capítulo 1, Daniel, ainda bem jovem, um adolescente, por que não dizer, notabilizou-se com seus três amigos na Babilônia, quando não negou a sua fé, mas expôs a sua fidelidade a Deus, enfrentando o maior império do mundo na época. Glória a Deus. E Deus honrou a atitude daqueles 4 servos de Deus. O livro leva o nome de Daniel apenas, não apenas porque ele notabilizou-se, mas porque ele teve iniciativa, mas também porque Deus deu a Daniel o que não deu aos 3 amigos. Evidentemente, a Daniel Deus descortinou as portas, as janelas da revelação e do futuro. Louvado seja Deus. Os 3 jovens, eles só aparecem no capítulo 1, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes babilônicos, nomes hebreus, Misael, Ananias e Azarias. E no capítulo 3, no capítulo 2, eles são mencionados quando, diante da revelação do sonho do rei, eles são convidados a orar com Daniel. No capítulo 3, Daniel não aparece, só os 3 amigos de Daniel. Mas daí em diante, só Daniel, ele se torna protagonista deste livro. Irmãos amados, nós estamos no capítulo 4 agora, e mais uma vez diante de Nabucodonosor e de um sonho. Esse é o segundo sonho que Nabucodonosor tem. Observe que existem coisas que só Deus pode alcançar, existem pessoas que só Deus pode alcançar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos, aleluia, porque a gente vai observar na vida dessas pessoas que Deus ele usa recursos para alcançar pessoas. Vocês observem que nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão se fechando no seu mundo. Quanto mais aumenta a tecnologia, a informação, hoje a informação ela é tão rápida que está acontecendo uma guerra lá no outro lado do mundo. Vocês sabem, no Oriente Médio, uma guerra que está acontecendo lá na Ásia, já com 6 anos, a guerra da Rússia e Ucrânia, e nós temos informações ao vivo praticamente. Existem canais na televisão, na internet, seja no YouTube ou seja em outras plataformas, que nos atualizam o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Ao clique de um link na internet, uma plataforma que disponibiliza informações, você fica sabendo o que está acontecendo em Israel. Existem, eu acompanho no canal do YouTube, alguns jornalistas que estão lá em Israel, inclusive, que são brasileiros. Eles são israelenses, mas também brasileiros, que têm dupla nacionalidade. Uma é Israel Golim, e o outro é Davi Almescani, que são judeus, ambos. E Davi Almescani, ele nos atualiza todos os dias informes da guerra no Oriente, entre Irã, Estados Unidos e Israel. Irmãos, então observe que essas coisas a gente hoje tem uma facilidade, mas em contraponto nós estamos observando, irmãos, uma dificuldade muito grande, especialmente
de alcançarmos as pessoas com a palavra de Deus. Como é que isso acontece, irmãos? É porque existe uma verticalização. Eu morei, a minha infância foi ali na parte baixa, da orla de Maceió. Eu criei ali em Jatuca, lá de casa eu dava para ver a praia. Era 5 minutos para chegar na praia. Então, amados irmãos, hoje aquele bairro que eu cresci, eu me criei, eu cresci ali, eles hoje são prédios. Atrás da minha casa havia um prédio, um prédio mesmo. Hoje são prédios. E isso tem gerado várias dificuldades. Isso tem gerado algumas dificuldades para os gestores públicos. Eles precisam mudar algumas coisas. Por exemplo, o saneamento. Uma casa onde mora, por exemplo, uma família com 4 pessoas, se derruba aquele espaço e se constrói um prédio para morar quantas pessoas? Às vezes 100, 200, 300 pessoas. Isso vai gerar uma dificuldade. Então, tem se atualizado, se renovado, não só a questão do saneamento, mas também a questão da água, fornecimento de água, fornecimento de gás. Hoje em dia, esses prédios, eles hoje têm gás canalizado, mais modernos. Quando não, aquelas empresas que colocam aqueles botijão gigantes para atender a demanda. Eu estou trazendo isso como informação, um pano de fundo, para vocês entenderem como a dificuldade para a gente pregar o Evangelho hoje. Antigamente eu preguei muito nos hospitais, eu evangelizei muito nos hospitais, entrei muito ali na Santa Casa, na Misericórdia, no Povo Socorro para evangelizar, no sanatório, fui muitas vezes, Então, amados irmãos, hoje, para você entrar num ambiente desse, você tem que ter um curso de capelania, ou então você ser um pastor e com a sua credencial de ministro religioso, você tem acesso, louvado seja Deus, mas um crente normal, um crente comum, ele não tem esse acesso. Hoje eu estava vendo uma notícia, eu acompanhando as notícias hoje pelo dia, mostrei minha esposa, de uma irmã mais jovem, uma adolescente, que é pregadora, e diz que é influencer. Ela não voa no avião, ela querendo pregar no avião, como quem prega, como quem está pregando dentro do ônibus da rua, ônibus público. Não pode, porque existem leis federais, leis internacionais. Entrou no avião, sendo na poltrona, guarda sua bagagem, já coloca o cinto. Você não pode estar interferindo, incomodando. São leis internacionais. Então veja só, uma pessoa sem sabedoria, sem inteligência, expôs, não, eu tenho que pregar, esse povo tem que ouvir a palavra. Não, irmãos, os tempos mudaram. E a igreja precisa se atualizar, não atualizar a Bíblia, como disse L.R. Davis, alguns anos, pouco tempo atrás. A Bíblia não precisa ser atualizada, mas nós precisamos utilizar ferramentas, utilizar elementos, glória a Deus, atuais, modernos, para alcançar as pessoas pela palavra de Deus. E uma dessas é essa. Nós estamos aqui gravando essa mensagem, que vai chegar. Você pode ir lá no canal, no meu canal, onde eu ensino, eu prego a palavra de Deus, e você pode usar aquilo ali para transmitir para pessoas não crentes. Recentemente, alguém que foi minha ovelha de outra congregação, viu quando eu coloquei no status do WhatsApp um estudo desse que nós estamos tendo aqui. E ela disse: olha, pastor, eu mandei para o meu gerente. Ela trabalha numa loja aqui de imóveis, concessionária, Marvel, ali do Farol. Eu mandei para o meu gerente, estou evangelizando ele. Então, amados irmãos, é dessa forma que a gente tem que utilizar os meios que nós hoje fazemos, pregação do Evangelho.
é divulgar a palavra de Deus, usar todos os meios, seja o Instagram, como a gente transmite o culto aqui no domingo, glória a Deus, tem pessoas, você pode divulgar na sua rede social os cultos aqui na igreja, louvado seja Deus. E você pode também utilizar a sua rede social, você pode utilizar também para evangelizar. Então, note que coisa interessante. Nabucodonosor estava no palácio. Ele tinha os muros da Babilônia. Daqui a pouco eu vou falar a grandeza de Babilônia para vocês entenderem, né? Ele estava cercado por sentinelas, por vários guardas. Glória a Deus. E ninguém podia chegar a ele para pregar a palavra de Deus. Não podia. Mas quem foi que chegou a ele? Quem foi que chegou? Deus. E como foi que Deus chegou nesse rei? Através de um sonho. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Deus continue fazendo isso nas vidas. Você sabia, quem já ouviu falar aqui do cantor Esdras Carneiro, que era de Caruaru, aquele hino, A Grande Viagem? Um dia tudo irá findar. Você sabe como foi que esse homem aceitou Jesus? Através de um sonho. Escute, através de um sonho. Ele teve um sonho. E ele sonhou com uma cidade celestial, aquela que a gente vê lá em Apocalipse, com ruas de ouro, aleluia, com aquela beleza maravilhosa. E aquele sonho, irmãos, incomodou tanto ele, que ele ficou assim tão abismado, que ele disse: não, esse aqui não é da terra. E ele foi perguntar no crente que ele conhecia. Olha que coisa interessante, foi perguntar: olha, eu tive um sonho, e o sonho era assim, contou, e quando ele terminou, não era crente, terminou de contar, o irmão disse: eu vou pegar minha Bíblia. Pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e começou a ler no Apocalipse, a visão de João no livro do Apocalipse, e era tudo aquilo que ele tinha sonhado, sem nem ser crente, irmãos. Glória a Deus para sempre. E meus amados irmãos, glória a Jesus, nós precisamos orar, irmãos, para que Deus alcance pessoas não alcançadas, especialmente no mundo muçulmano. Vocês sabiam que existem muitos muçulmanos lá no Irã, na Arábia, que países fechados para o Evangelho, que estão aceitando Jesus através de um sonho? Eu já dei vários testemunhos no ministério Portas Abertas, glória a Deus, de muçulmanos, de islamitas, glória a Deus, que se converteram a Jesus porque tiveram um sonho com Jesus de Nazaré. Diga glória a esse nome maravilhoso. Irmãos amados, aí Deus usa esses recursos para alcançar essas pessoas. Deus coloca pessoas crentes na companhia do rei, Daniel e seus 3 amigos. Irmãos, a convivência com crentes, por si só, não converte ninguém. Por quê? Porque, lamentavelmente, hoje nós temos um testemunho muito fraco dos crentes. Né? Glória a Deus. Eu também estudei, irmão. Participei de escolas públicas. Glória a Deus. Fiz primário, ginásio, ensino médio. Glória a Deus. Superior. E graças a Deus, aonde eu chegava, eu dava meu testemunho de crente. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos nos calar de forma alguma. No seu trabalho também. Não seja um 007, um agente secreto. Jesus não precisa de agente secreto. Jesus precisa de luzeiro, de crentes que sejam luz e sal na terra. No capítulo 1, meus irmãos, Deus prepara, Deus traz de Babilônia. Foi Deus que trouxe, eu já disse aqui no capítulo 1, foi Deus que entregou Jerusalém, Judá, glória a Deus, o Egito,
Tiro nas mãos de Babilônia. O pecado da nação, entendeu? Deus enviou profetas e eles não ouviram os profetas. Então Deus os entregou. Mas quando esse povo vem, irmãos, de Babilônia, olha que coisa interessante. Louvado seja Deus. Eles trazem a fé deles em Deus. A fidelidade deles os acompanham. E quando chega no palácio, essa fé agora vai ser testada. Vai ser provada pelo fogo. O fogo da discórdia. O fogo do ódio, da inveja. E não é diferente hoje com vocês, meus irmãos. Não é diferente hoje. Lá no seu trabalho tem gente que quer o seu lugar. Mas foi isso aqui semana passada aqui. Tem gente que está de olho em você. E às vezes não é porque tu é crente, não. É porque você é fiel, porque você dá testemunho, você não participa daquela patopinha, daquela fuxicada, daquela baixaria. Você é luz, você incomoda as trevas. Glória a Deus. Mas sabe uma coisa? Quando alguém está doente, quando alguém está perto do barco endemoniado, chama quem? Chama o crente. Pede oração crente ao crente. Irmão, ore por mim. É ou não é, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos despertar para a realidade do Evangelho. No capítulo 2, o Senhor mostra para o rei que só o rei de Cristo é que é eterno, que permanece. O rei reconhece que só o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Capítulo 2, versículo 47. No capítulo 3, o Senhor mais uma vez dá uma grande demonstração do seu poder, libertando os 3 jovens da fornalha do fogo. Glória a Deus. E agora no capítulo 4, irmãos, apesar de tudo o que Nabucodonosor ele viu Deus fazer, ele não se converte, ele continua impenitente, ele continua na sua ignorância, na sua paganização. E agora, irmãos, Deus dá uma última ação para quebrar o orgulho daquele rei, levando a uma insanidade. Glória a Deus, para que ele reconheça que só Deus tem domínio sobre o reino dos homens e dos animais. Deus foi insistindo com o rei. Provérbios 29, versículo 1, coloca na tela, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, olha o que diz aqui comigo todos, 1, 2, 3, não, 29 o primeiro, 29 o primeiro. Primeiro, todos, 1, 2, 3. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a seu vício, será quebrantado e de repente sempre haja cura. Meus irmãos, isso aqui é um versículo que eu quero usar como exemplo. Deus vai repreendendo, Deus vai insistindo, Deus vai na consciência dos pecadores, das pessoas. Só que esse texto aqui, irmãos, glória a Deus, aqui ele é mais forte, porque Deus, ele quebra a dureza do rei, ele humilha. Nós temos aqui uma lição de humildade. Deus faz o rei comer paia, comer capim, comer feno. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E amados irmãos, glória a Deus, nós vemos aqui Deus quebrando a resistência. Interessante que é o próprio rei que ele conta, esse é um testemunho de conversão, é um testemunho da graça e da misericórdia de Deus. Porque muito embora Deus quebre o orgulho, a soberba do rei, ele não morre. Você vai observar, por exemplo, alguns exemplos aqui de soberba na Bíblia. Eu anotei aqui. Nós vemos aqui, por exemplo, o fariseu. O fariseu, em Lucas capítulo 18, versículo 11, Jesus conta essa história, não é parábola, em que estava um publicano e o fariseu. O fariseu estava mais acima, porque ele era religioso, ele ficava mais abaixo, que era uma escadaria. Havia o pátio dos gentios.
E os fariseus publicanos só podiam ficar junto com os gentios, porque para os judeus, um publicano era igual a um gentio, um pecador. E havia o pacto das mulheres também, que era separado. Mas os fariseus, que eram religiosos, eram rabinos, eles estavam mais à frente, mais em cima. E o fariseu, ele começa a orar e dizer, a Bíblia diz que ele orava por 5 meses, ele não orava para Deus não, viu? Quem ora assim não está orando para Deus, não está orando para ele mesmo. Ele é o Deus dele mesmo. Ele diz assim, graças te dou, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, essa oração não passou dali. Nem subiu, ela desceu. Eu tive um pastor na minha infância, e eu não sei se alguém aqui conheceu, o pastor Anísio Viitosa. Ele dizia que isso é um sabichão. Ele só sabe das coisas da terra, de baixo. Já a Bíblia diz que lá embaixo, o publicano, ele nem levantava a cabeça. De cabeça baixa, ele batia no peito e dizia assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador, ó Deus. E a Bíblia diz que ele subiu justificado. Repara, louvado seja Deus. A Bíblia fala de Herodes, no capítulo 12 de Atos, que Herodes exigiu adoração. E a Bíblia diz que Deus quebrou ele. Agora ele morreu, comido de bicho. O bicho era miserável. A Bíblia conta a história que matou a própria mãe e os irmãos. A Bíblia fala de Uzias. A Bíblia diz que Uzias, no capítulo Crônicas 26, 16 em diante, Uzias foi grandemente ajudado, mas quando se viu grande, a Bíblia diz que ele se encheu de orgulho, e você sabe no final de Uzias que ele morreu leproso, separado da sua família, separado do trono. Glória a Deus, simplesmente porque não se humilhou. A Bíblia fala também de Saul, no capítulo 13, quando ele não teve paciência de esperar Samuel para oferecer sacrifício, para ir para a guerra. E a Bíblia diz que isso foi a derrota dele, que daí Deus rasgou o reino de Saul. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fala aqui, que o próprio rei, ele conta. É interessante, irmãos, é interessante, glória a Deus, que a Bíblia fala, é a própria Bíblia que fala. Isso aqui está registrado. É bem verdade, irmãos, que quem transcreveu a história foi Daniel, louvado seja Deus, mas o próprio rei registrou, ficou registrado nas crônicas do rei Nabucodonosor, o seu testemunho. Então é o único rei na Bíblia que escreveu o capítulo da Bíblia. O rei pagão, glória a Jesus, um rei que não era cristão, não era judeu, mas escreve o seu testemunho. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, apesar da revelação do sonho, Daniel deu a interpretação, e a Bíblia diz que Daniel ficou 1 hora espantado com a revelação daquele sonho. Tanto é que isso chamou a atenção do rei. E ele disse: Daniel, não deixe que esse sonho te deixe espantado. Louvado seja Deus. E aí quando Daniel começa a contar a interpretação, a revelação do sonho, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Daniel aproveita para aconselhar o rei. Louvado seja Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Daniel se destacava, porque diz que ele era o chefe dos magos da Babilônia. Louvado seja Deus. Mas Daniel não teve medo de pregar para o rei. Depois que ele dá a interpretação, glória a Deus, ele diz: eu te aconselho, ó rei. Aleluia, glória a Deus. Portanto, ó rei, versículo 27, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça. Quer dizer, troca os teus pecados pela justiça.
e as tuas iniquidades troca, fazendo misericórdia para os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Meus irmãos, olhem para cá, por favor. Glória a Jesus. Vamos entender bem essa realidade. A mensagem de Daniel era o seguinte: rei, abandona os teus pecados. Aleluia. Mas, irmãos, glória a Jesus, só abandonar o pecado não é suficiente. Não é suficiente. Ele precisava preencher o seu coração de bondade. Porque, amados irmãos, Provérbios diz que a riqueza na mente de muitos ricos milionários é como uma fortaleza. Ele se sente ali protegido, intocável, glória a Deus. Mas da mesma forma que Deus chegou no rei através do sonho, Deus podia tocá-lo como tocou de fato, na sua sanidade. Louvado seja Deus. Então Daniel aconselha, aceita o meu conselho. É como Daniel estivesse dizendo assim, olha, glória a Deus, aleluia. É como Daniel estivesse dizendo assim para ele: ó rei, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Glória a Deus. Tem muita gente na igreja, irmãos, que faz isso. Apronta, peca. Entra ano, sai ano. Aí quando chega alguém que confronta, porque consciência não existe mais, mas que confronta o estado, a posição, aquela condição pecadora dessa pessoa na igreja, aí então tem um remorso, não é arrependimento, é um remorso. Entenda a diferença: existe remorso, existe arrependimento. Remorso é aquilo que Judas teve. Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, que a tristeza segundo o mundo leva o homem para onde? Para a condenação. Mas a tristeza segundo Deus leva o homem para o arrependimento. Glória a Deus. Judas Iscariote não teve arrependimento, porque a sua motivação era totalmente política, era totalmente social. Glória a Deus. Ele queria, no entendimento dele, muitos discípulos de Jesus, irmãos, até um determinado momento, até Jesus morrer e ressuscitar, ainda esperava que Jesus fosse um libertador revolucionário para libertar Israel do jugo de Roma, do poder de Roma. Eles não tinham entendido ainda que a missão de Jesus era unicamente espiritual. Aleluia. Era libertar a nação do pecado, o mundo do pecado. Como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse que liberta Israel de Roma. E Judas Iscariotes, ele quis provocar a prisão de Jesus para que Jesus motivasse uma insurreição política ali, uma revolução. E ele, na verdade, só precipitou a prisão e a crucificação de Jesus. Glória a Deus. E ele entrou na história como aquele que se perdeu. Glória a Jesus. Irmãos amados, diferente de Pedro, quando Pedro nega Jesus e o galo canta, ele sente arrependimento, ele se sente indigno. Aleluia. A Bíblia diz que ele chora amargamente depois que ele vê Jesus ser preso. Aleluia. E quando Jesus ressuscita, que aparece aos seus discípulos, Jesus manda um recado: diga aos meus discípulos e a Pedro, eu quero encontrar com ele lá no mar da Galileia. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus. E Deus está trabalhando no coração do rei Nabucodonosor. Mas Deus precisava quebrar, irmãos, humilhar o seu ego, o seu orgulho, para que ele entendesse a graça de Deus. Muitas vezes, alguém precisa, às vezes, chegar ao fundo do poço para olhar para cima.
Glória a Deus. Mas não esqueça que a misericórdia de Deus não se esgota. Sua misericórdia e seu amor é como o mar. Você pode chegar na beira da praia com um caminhão-pipa, com 10 caminhão-pipa, com milhares de caminhão-pipa, e o mar nunca vai se secar. Assim é o amor de Deus, assim é a graça do Senhor nas nossas vidas. Mas, irmãos, a Bíblia diz, aleluia, que o exaltado será humilhado, e o humilhado será exaltado. Glória a Deus. Deus conhece o soberbo de longe. Glória seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Daniel diz: aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados. Daniel prega. Aleluia. Não é suficiente nos despirmos do velho homem, devemos também nos revestir do novo homem. Glória a Deus. Deus é longânimo, irmãos. Veja, por favor, agora o versículo 29. Bota na tela aí, Daniel 4, 29. Todos, leiam, 1, 2, 3. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Irmãos, 12 meses, 1 ano. Olha, irmão, Deus esperou 1 ano e o homem não se arrependeu. Como Deus é paciente, né, irmãos? No tempo de Noé, Deus esperou quantos anos? No tempo de Noé, Deus esperou quantos anos? 120 anos. Olha a paciência de Deus. Tudo bem que naquela época as pessoas viviam 800 anos, 700, 900, né? O homem que mais viveu quantos anos? Esqueceram. 969 anos. Como era o nome do homem? Matusalém. Nunca morreu, que inveja de que morre. Aí morreu com 969 anos. Diga amém. O vizinho, latifundiário, que tinha várias ovelhas, e chegou um visitante, este homem rico, e ele foi e pegou a ovelha do seu vizinho pobre, matou e deu a comer. Davi se levanta do trono. Esse homem é digno de morte. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo que ele era digno de morte. Glória a Deus. Olha como Deus quebra o orgulho das pessoas. Aleluia. E dizer, eu digo que esse homem deve pagar 4 vezes. Ele estava profetizando para ele mesmo. Mas Deus é tão misericordioso que quando pela ponta ao dedo diz: esse homem é você, Deus te tirou de trás das malhadas, aleluia, e te colocou como príncipe sobre o teu povo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, como é grande o amor e a misericórdia, a graça de Deus. Aleluia. E meus amados irmãos, olha Jesus, Nabucodonosor, ainda há 200 anos, ela já existia. Ela foi edificada por Nimrod. 200 anos já existia. E a Bíblia diz que ele apenas aumentou, fez crescer. Em Babilônia havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu não sei se vocês já pesquisaram, vocês que são estudantes da Bíblia, pesquisem quais foram as 7 maravilhas do mundo antigo. E havia em Babilônia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Davi tinha uma esposa, melhor dizendo, Nabucodonosor tinha uma esposa, que era do país da Média, um país antigo, que se juntou com a Pérsia, que hoje é o Irã. E essa mulher vivia num país que tinha muita natureza, assim, muita árvore, muitos animais, muitas aves.
E quando ela chegou naquela metrópole, irmãos, se você tem ideia, Babilônia, a cidade da Babilônia é tão grande, ela era maior do que hoje. Qual é a maior cidade do mundo hoje? Quem sabe dizer? Era Tóquio. A cidade não só maior em população, parece que chega a 35 milhões de pessoas. Misericórdia. É um formigueiro, né? A capital do Japão, Tóquio. 35 milhões de pessoas naquela cidade. São Paulo tem 32 milhões, se não me engano, não é 22 milhões. Então, queridos, Tóquio hoje, diante da Babilônia, de Nabucodonosor, tinha que ter quase 4 Tóquios para chegar perto de Babilônia. Isso é os historiadores que contam, viu? Estou falando aqui o que os historiadores contam. Heródoto, o grande historiador da antiguidade, que foi contemporâneo de Filo. A cidade de Babilônia ela era cortada pelo rio Eufrates. Irmãos amados, suas muralhas, diz o historiador Heródoto, tinha cerca de 100 metros de altura. O que é que tem 100 metros de altura hoje? É um prédio muito alto. Em Empire State, em Nova York, Empire State, se não me engano, tem 118 metros de altura, ou é a Torre Eiffel. Imagine vocês uma muralha. Essa muralha tinha 25, passava sobre essa muralha 2 carros emparelhados. Então devia ter o que? 10 metros de largura, mais ou menos, ou mais. De 10 a 12 metros de largura. A muralha da cidade. 100 metros de altura, passava 2 carros. 25 portas de cada lado. A cidade era quadrada. 25 portas. Cada porta tinha uma avenida que dava para o outro lado da cidade. E cada avenida tinha 6 quilômetros de um lado ao outro da cidade. Então, amados irmãos, sem falar as pontes que tinha sobre o rio Eufrates. Então imagine a opulência, a grandeza desta cidade. Por isso que ele abre a sua boca e ele pergunta: não é essa a grande Babilônia na cabeça dessas pessoas poderosas? Essa semana uma pessoa disse para mim que o presidente da Rússia, ele tem um bunker. Não sei se você sabe o que é bunker. Bunker é um quarto, é como uma casa, um quarto forte para se defender de uma guerra atômica. No fundo do oceano, eles conseguiram cavar, fazer um túnel que desce um elevador, desce até carro, nas profundezas lá. E aqui em cima, acabasse tudo, para ele lá ele está protegido. Os homens ricos deste mundo, eles fazem isso com a sua riqueza. Eles não estão pensando nos pobres, não estão pensando nos menos favorecidos, eles não estão pensando na fome que tanta gente tem morrido pelo mundo afora, nas doenças, nas guerras, as guerras étnicas da África, onde morrem centenas de milhares de pessoas. Eles não estão pensando. Porque o orgulho, a opulência dessas pessoas cega, mas Deus pode chegar. Deus chega ao rei com um sonho, com um aviso. Deus chega ao rei através do profeta Daniel, glória a Deus, dando um conselho e pregando para ele: se arrepende, louvado seja Deus. Mas o que acontece, irmão? O rei não se dá por convencido. Então Deus chega até ele e mexe aqui no juízo dele. Não sei se vocês sabem, mas na nossa mente existem milhares de neurônios. Se vocês não sabem, neurônios do nosso cérebro são pontes, são caminhos. Se um filamento desse, irmão, que é mais fino que uma linha, daquela linha que você usa em casa para costurar aquela roupa que se costurou. Esses neurônios é tão fiozinho. Se um bichinho desse aqui for interrompido ou se romper,
você vai sentir na sua cabeça, pode virar um coágulo e você adoecer. Deus visita o rei. E a Bíblia diz que na hora, glória a Deus, versículo 31, coloca na tela, por favor. Eu já estou encerrando. Todos. Na mesma hora foi tirado. Isso é muito forte, irmãos. Glória a Deus. O rei foi tomado de uma doença chamada licantropia, que é uma loucura, uma insanidade. Ele começa a pensar que ele é um animal. Não sei se um bode, uma vaca, sei lá. Mas diz a Bíblia que ele começou a agir como um animal. Não tem condições não, tira. Bota o regente, bota o filho aí, enquanto o rei vai se tratar, leva ele lá para a casa de Saul.